Existe uma cafeteria no sul da Califórnia que não aparece em nenhum guia gastronômico. Tem 78 seguidores no Facebook. Vende horchata, chilaquiles e crepes. Os vizinhos do shopping a descrevem como um local discreto, daqueles que existem sem chamar atenção, como centenas de negócios similares espalhados pelos subúrbios do condado de Riverside. O que esses vizinhos não sabem é o seguinte: a moça que preparava as bebidas atrás daquele balcão foi fotografada em frente a um caixão de ouro maciço no México, despedindo o homem mais procurado do hemisfério ocidental durante os últimos 14 anos. Seu irmão cumpre prisão perpétua mais 30 anos adicionais na penitenciária mais hermética do planeta. Seu marido acabou de ser condenado a 11 anos e 8 meses em uma penitenciária federal americana. Sua mãe foi presa 2 vezes. Seu pai morreu abatido por forças especiais mexicanas. O México tem um mandado de prisão ativo contra ela por sequestro de pessoal militar da Marinha Armada. E ela está livre, na Califórnia, servindo horchata. Esta é a história de Laisha Oseguera González, a filha invisível do Mencho, e a razão pela qual continua livre enquanto tudo o que sua família construiu durante 20 anos desaba em câmera lenta é, simultaneamente, a mais simples e a mais perturbadora que investigamos neste canal: quem é Laisha? A origem de uma invisibilidade calculada. Em 4 de abril de 2001, em algum ponto do estado da Califórnia, nasceu Laisha Michelle Oseguera González. Não foi um nascimento acidental em solo estrangeiro. Foi uma decisão. Para entender por quê, é preciso entender quem era seu pai naquele momento. Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido nos registros de inteligência e no submundo do crime organizado como El Mencho, não chegou ao poder de forma imediata nem linear. Sua história pessoal com os Estados Unidos começou décadas antes de seu nome aparecer em qualquer lista dos mais procurados. Nos anos 80 e 90, viveu na Califórnia. Trabalhou em redes de produção de metanfetamina na área da Baía de São Francisco. Foi preso naquela cidade em 1986. Foi deportado. Retornou. Foi preso novamente em Sacramento em 1992 e foi expulso mais uma vez, desta vez de forma definitiva, do território norte-americano. Aquele homem sabia com uma clareza que poucos podem afirmar que ninguém lhe havia ensinado exatamente o que significava não ter um passaporte americano. Sabia o que custava construir uma vida sem esse documento. Sabia quantas portas seu passaporte fechava e quantas janelas de escape deixava abertas. Então, quando formou família com Rosalinda González Valencia, uma mulher que com o tempo provaria ser muito mais que a esposa do líder, a estratégia reprodutiva foi tão deliberada quanto qualquer outra decisão operacional que tomasse em sua vida criminal. Os filhos nascem em solo americano. Rubén Oseguera González nasceu em São Francisco em 1990, cidadão americano desde o primeiro respiro. Jessica Johanna Oseguera González, a filha mais velha, também vinculada à Califórnia durante sua infância, cidadã americana. E Laisha, a menor, a última dos filhos, aquela que chegaria 11 anos depois de Rubén, cidadã americana. 3 filhos, 3 passaportes azuis, uma cobertura legal que nenhuma operação de inteligência mexicana poderia cancelar unilateralmente, porque esses documentos não são emitidos pelo México. A infância de Laisha transcorreu em um equilíbrio que para qualquer observador externo deveria ter sido impossível de sustentar. Em Jalisco, o mundo que seu pai estava construindo das ruínas do cartel Milênio, as caravanas de veículos blindados, as operações noturnas, a presença física do poder em forma de homens armados, silêncio obrigatório e medo que chega antes da pessoa que o gera. Na Califórnia, o mundo dos subúrbios do sul do estado, escolas particulares, shoppings, o anonimato confortável de uma comunidade onde perguntas sobre a origem do dinheiro são consideradas de mau gosto enquanto as mensalidades chegam na hora. Essa dupla vida não foi um acidente de circunstâncias
nem o resultado de pais tentando proteger seus filhos de uma realidade difícil. Foi um design. Arquitetura familiar executada com a mesma frieza com que El Mencho executava qualquer outra decisão de longo prazo. E dentro daquele design, Laisha ocupava um lugar particular. Não era o herdeiro varão. Não era a filha cujos registros de inteligência começariam a estudar por seus movimentos financeiros. Era a mais pequena, aquela que passava mais despercebida dentro de sua própria família, aquela que, precisamente por isso, teve mais liberdade para aprender a habitar completamente os dois mundos sem se tornar um alvo em nenhum dos dois. Seu nome não apareceu em nenhum expediente público, em nenhuma ficha de inteligência ativa, em nenhum relatório de agência federal de nenhum dos dois países durante os primeiros 20 anos de sua vida. 20 anos de existência completamente invisível para os sistemas de vigilância de duas nações que naquele mesmo período dedicaram recursos históricos para desmantelar a organização que seu pai liderava. A primeira vez que seu nome apareceu em um documento judicial dos Estados Unidos foi em 2021, quando assinou uma carta dirigida a um tribunal federal solicitando clemência para sua irmã Jessica, que enfrentava acusações por lavagem de dinheiro. Uma carta pedindo piedade para sua irmã. Esse foi o rastro que deixou em 20 anos. O gaúcho. O homem que construiu com ela. Para entender a segunda parte da história de Laisha, é preciso entender quem é Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Nasceu em 1987, no estado de Jalisco. Quando Laisha Oceguera tinha 13 anos, ele já era um operador ativo do cartel Jalisco Nova Geração. Quando ela tinha 16, ele já coordenava rotas internacionais de distribuição de narcóticos. No mundo do crime organizado, particularmente nas estruturas familiares que formam a base dos cartéis mexicanos, a diferença de idade entre os homens de confiança e as filhas dos líderes não é uma anomalia, é uma constante. Os homens que acumularam anos de lealdade demonstrada e capacidade operacional comprovada se tornam candidatos naturais para se unirem às famílias fundadoras. Não é uma dinâmica romântica no sentido convencional do termo. É arquitetura organizacional. Alianças formalizadas através de vínculos de sangue. Mas, o que torna o caso do Gaucho e de Laisha particularmente significativo não é essa dinâmica em si. É a geometria específica das duas famílias que ficaram unidas. O pai de Cristian era chamado José Luis Gutiérrez Valencia, conhecido nos registros do submundo e em certos expedientes judiciais mexicanos como El Donelo. Sua história pessoal oferece um retrato preciso do ambiente em que seu filho foi formado. Em 2013, enquanto cumpria condenação no Centro Federal de Readaptação Social número 2, conhecido como Puente Grande, em Jalisco, uma das penitenciárias classificadas como de segurança máxima no México, El Donelo organizou uma festa, não uma reunião discreta entre celas. Uma festa com banda ao vivo, com álcool, com El Donelo, anunciando em alta voz para os presentes que ele era quem mandava dentro daquelas instalações. O vídeo daquele evento vazou para os meios de comunicação. Se tornou escândalo internacional. Demonstrou em imagens o que o México suspeitava, mas que poucas vezes tinha sido documentado com tanta clareza, que para certos homens, os muros de certas penitenciárias não representam uma limitação de seu poder, mas simplesmente uma direção diferente a partir da qual continuar exercendo-o. El Donelo foi libertado em novembro de 2017. 10 dias depois, em 4 de dezembro daquele mesmo ano, elementos da Infantaria de Marinha Mexicana o rastrearam e o abateram. Seu filho Cristian herdou sua posição dentro da organização antes de completar 30 anos. Mas a geometria familiar não termina aí. A irmã do Gaucho era casada com Rubén Oceguera González, o Menchito, o irmão mais velho de Laisha. O que significa que quando Laisha e Cristian formalizaram sua relação por volta de 2020 e 2021, as duas famílias não simplesmente se aliaram, se fundiram em duas gerações simultâneas. A família Oceguera Cervantes
e a família Gutierrez Valencia ficaram entrelaçadas por sangue em sentido ascendente e descendente simultaneamente. O filho do homem que organizava festas em penitenciária de segurança máxima, unido à filha do homem mais procurado do México. O irmão de Laisha, casado com a irmã de Christian, duas famílias fundadoras do cartel Jalisco Nova Geração, transformadas em uma única estrutura de sangue. Do ponto de vista do crime organizado, isso é uma força. Do ponto de vista das agências de inteligência que os observavam, era também um mapa. De acordo com registros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre 2014 e 2023, o Gaucho coordenou pessoalmente o transporte e distribuição de 40.000 kg de metanfetamina e 2.000 kg de cocaína do México para o território americano. Esses números não pertencem ao perfil de um operador de nível médio. São os números de alguém com acesso direto à cúpula da organização e com infraestrutura logística para mobilizar carregamentos dessa magnitude de forma sustentada durante quase uma década. Mas o Gaucho não era, em sua função principal, um sicário nem um coordenador de violência. Era um executivo financeiro, especializado em lavagem de ativos através de imóveis, empresas de fachada e transferências internacionais, estruturadas para que o dinheiro gerado pelo tráfico de narcóticos ingressasse no sistema financeiro formal dos Estados Unidos, sem disparar os alertas desenhados precisamente para detectar esse tipo de operação. 40.000 kg de metanfetamina, 2.000 kg de cocaína, mais de $2.200.000 em dinheiro gerenciados pessoalmente através de transações estruturadas para evitar detecção financeira. Esse era o homem com quem Laisha construiu sua vida. E em novembro de 2021, os dois tomariam juntos uma decisão cujas consequências ainda se estão desdobrando. O sequestro, a decisão mais custosa. Em 15 de novembro de 2020, amanheceu como qualquer outro dia na área metropolitana de Guadalajara. O que ocorreu nas horas seguintes transformou a situação legal de Laisha Oseguera de forma irreversível. Naquela mesma manhã, as autoridades mexicanas executaram um mandado de prisão contra Rosalinda González Valencia, a mãe de Laisha, a esposa do Mencho. A mulher que durante anos havia administrado o componente financeiro de uma organização que, de acordo com as investigações judiciais de ambos os países, movimentava centenas de milhões de dólares anuais através de mais de 70 empresas de fachada, distribuídas em diversos setores econômicos. Não era uma prisão de perfil baixo. Era a captura de quem os analistas de segurança descreviam como a diretora financeira operacional de um dos cartéis mais poderosos do mundo naquele momento. O tipo de prisão que não passa despercebido para ninguém na estrutura de comando de uma organização daquele tamanho. Horas depois da prisão de Rosalinda, 2 elementos da Marinha Armada do México foram sequestrados no estacionamento de um shopping Walmart em Zapopan, Jalisco, em plena luz do dia, em uma operação que as investigações posteriores descreveriam como coordenada, planejada e executada sem margem para a improvisação. Um homem, uma mulher, militares treinados, capturados de surpresa em terreno que a organização havia aprendido a tratar como seu. A mensagem não requeria tradução. Tem gente nossa, nós temos gente de vocês. A lógica era a de uma troca forçada. Se o governo mexicano queria recuperar seus elementos das Forças Armadas, teria que liberar Rosalinda González Valencia. É uma lógica que existe no crime organizado com uma frequência que os estados nunca admitem publicamente. A diferença é que executar la contrapessoal militar ativo da Marinha Armada do México não é equivalente a executar la contra um civil. É uma declaração de hostilidade direta contra o Estado que eleva o nível de resposta institucional a categorias que as organizações criminosas raramente querem ativar deliberadamente. A Marinha lançou uma operação de busca imediata. Zapopan, Puerto Vallarta, os municípios circundantes, as casas de segurança conhecidas ou suspeitas, os contatos infiltrados na estrutura regional do cartel. 4 dias
durante os quais as famílias de 2 militares mexicanos não tinham certeza se seus filhos estavam vivos. Em 19 de novembro de 2021, uma ligação anônima dirigiu as autoridades para uma estrada nas proximidades de Puerto Vallarta. Ali, encontraram os 2 elementos da Marinha ajoelhados à beira da estrada, vivos. A mulher fisicamente ilesa, o homem com marcas de pancadas visíveis. Os haviam maltratado com a contundência suficiente para enviar uma mensagem sobre a capacidade de infligir dano, mas os haviam deixado vivos para manter aberta a possibilidade de uma negociação. O problema era que não haveria nenhuma negociação. O governo mexicano não faz trocas de reféns por detentos de alto valor estratégico. Fazê-lo teria estabelecido um precedente operacional de consequências catastróficas. Teria enviado um sinal inequívoco a todos os grupos do crime organizado do país. Sequestrar militares funciona como um mecanismo de pressão sobre o Estado. Esse sinal, uma vez enviado, não pode ser retirado. Rosalinda González Valencia permaneceu detida. Os marinheiros foram recuperados. A operação inteira, que havia custado 4 dias de incerteza, a integridade física de um elemento das Forças Armadas e a ativação de um aparato de busca de proporções consideráveis, não produziu absolutamente nenhum resultado para quem a planejou e executou. As investigações apontaram o Gaucho como coordenador direto da operação de sequestro. A participação de Laisha se mostrou mais difícil de estabelecer em termos do padrão probatório que um tribunal exige. De acordo com relatórios de inteligência consultados por meios especializados em segurança, seu papel esteve na fase de planejamento e coordenação de um segundo plano, não na execução direta sobre o terreno. Mas o México construiu o caso de qualquer forma. Mandados de prisão foram emitidos contra os 2. Em 2021, um juiz concedeu a Laisha uma suspensão temporária do processo. Em 2022, o recurso foi rejeitado. O mandado permaneceu ativo, firme, executável no momento em que pisasse em solo mexicano e as autoridades a identificassem. Laisha Oseguera González tinha 20 anos quando o México emitiu esse mandado de prisão. Enfrentava décadas de cadeia por sequestro de pessoal militar, um dos delitos com penas mais severas contempladas no Código Penal Federal Mexicano. E tinha um passaporte azul com uma águia careca na capa que tornava esse mandado, em termos práticos imediatos, completamente inoperante. A morte falsa. Como desaparecer quando todos te procuram? No final de 2023, uma história começou a circular com insistência entre os escalões operacionais do cartel Jalisco Nova Geração e entre as estruturas rivais que monitoram seus movimentos. El Mencho havia ordenado a execução do Gaucho. O motivo específico variava dependendo da fonte. Traição. Um erro operacional de consequências inaceitáveis. Informação vazada para o inimigo. Mas o resultado era invariável em todas as versões que circulavam. Cristian Fernando Gutiérrez. Ochoa estava morto. Executado por ordem de seu próprio sogro. As histórias no submundo do crime organizado adquirem uma credibilidade particular quando a pessoa a quem apontam não aparece para desmentir. O Gaucho não apareceu. Os cartéis rivais registraram a informação. Os analistas de inteligência mexicanos a documentaram. A DEA tomou nota. Todos deram o Gaucho por morto. Era mentira. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa estava vivo. E El Mencho sabia exatamente onde estava porque El Mencho mesmo havia contribuído para construir a história de sua morte. O que circulou nos submundos criminosos e nos arquivos de inteligência não foi o resultado de um boato espontâneo. Foi uma operação de desinformação desenhada com um objetivo preciso: apagar um homem do mapa operacional, enquanto todos os sistemas de busca continuavam processando seu nome como o de um cadáver em alguma fossa clandestina de Jalisco. O Gaucho cruzou a fronteira por um túnel clandestino, nas proximidades de Tijuana. Convém parar um momento naquele detalhe, porque a imagem que a maioria das pessoas tem de um túnel fronteiriço clandestino não corresponde à realidade das estruturas que organizações do nível do cartel Jalisco Nova Geração financiam e constroem. Não são passagens improvisadas, escavadas com ferramentas básicas. São
obras de engenharia subterrânea, com sistemas de ventilação forçada, iluminação elétrica permanente, trilhos metálicos, instalados para o transporte de cargamentos pesados, paredes reforçadas, estruturas desenhadas para durar e para suportar o volume de operações que implica mover bilhões de dólares anuais em mercadoria ilícita. Daqueles túneis moveu o Gaucho. Cruzou com documentação falsa, não papéis elaborados artesanalmente, uma identidade completa, construída do zero, com um nível de sofisticação que permite acessar uma organização que dispõe de recursos financeiros praticamente ilimitados. Em setembro de 2023, já em território californiano, utilizando essa identidade, obteve uma carteira de motorista do estado da Califórnia, em nome de Luiz Miguel Martínez, com um número de seguro social inexistente em qualquer registro anterior. Luiz Miguel Martínez era uma pessoa criada do zero. Uma identidade de papel desenhada para que o Gaucho pudesse existir legalmente nos Estados Unidos sem ser o Gaucho. Laisha não precisou de nenhum túnel. Não precisou de nenhuma identidade fabricada. Não precisou de nenhuma operação de extração desenhada nos escritórios de um cartel. Cruzou a fronteira com seu passaporte americano por um ponto de entrada regular, como qualquer cidadã americana que retorna para casa após um tempo no exterior. Ela já estava na Califórnia quando Christian chegou. Levava tempo preparando o que viria depois. O que veio depois foi uma propriedade de 5 quartos na cidade de Riverside, Califórnia, adquirida por $1.200.000 através de uma empresa vinculada ao negócio de tequila da família. O pagamento foi feito à vista. Riverside não é um bairro de luxo, onde a presença de propriedades caras gera escrutínio imediato. É uma cidade média do interior do sul da Califórnia, onde essa faixa de preços não é inusual entre propriedades de certo tamanho. A vendedora declarou posteriormente aos agentes da DEA que durante o processo de compra teve a impressão de que algo não fechava com seus compradores, mas não tinha forma de confirmar o que era. A DEA conseguiu confirmar. Utilizando tecnologia de reconhecimento facial aplicada a imagens obtidas durante o curso da investigação, os agentes identificaram Luiz Miguel Martínez como Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, o homem que, de acordo com todos os registros, havia sido executado por ordem de seu próprio sogro e que supostamente descansava em alguma fossa sem nome no estado de Jalisco. Vivia em uma casa de 5 quartos em Riverside, Califórnia, com carteira de motorista do estado e uma identidade de papel a menos de 2 horas de Los Angeles. Em novembro de 2024, a DEA executou um mandado de prisão. O Gaucho foi detido. A mansão foi revistada. Os agentes confiscaram 2 armas de fogo sem número de série, veículos de alta gama, joias e relógios cujo valor não foi detalhado nos documentos públicos do caso. Laisha não foi presa naquele dia. A sentença e o colapso familiar. Em 18 de dezembro de 2025, em uma sala do Tribunal Federal do Distrito de Columbia em Washington, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa ouviu sua sentença: 11 anos e 8 meses de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional por lavagem de dinheiro para o cartel Jalisco Nova Geração. Em sua declaração de culpa, o Gaucho admitiu ter gerenciado pessoalmente mais de $2.200.000 em dinheiro proveniente de operações de tráfico de narcóticos, movimentando-os através de transações imobiliárias, empresas de fachada e transferências internacionais, desenhadas para que o dinheiro gerado pelo tráfico de narcóticos ingressasse no sistema financeiro formal sem ativar os mecanismos de detecção regulatória. A promotora que levou o caso perante o tribunal declarou aos meios de comunicação que a DEA estava desmantelando o cartel Jalisco Nova Geração peça por peça, com uma paciência e uma precisão construídas ao longo de anos. Não era retórica. Para entender o contexto completo dessa sentença, é preciso observar o estado do ecossistema familiar naquele momento. Rubén Oseguera González, o Menchito,
O irmão mais velho de Laisha, o herdeiro designado da organização, cumpre prisão perpétua mais 30 anos adicionais em ADX Florence, Colorado. A instalação conhecida como a Supermax, a penitenciária desenhada para alojar indivíduos considerados de maior risco para a segurança do sistema penitenciário convencional dos Estados Unidos. Uma multa de $6 bilhões acompanha sua sentença, sem possibilidade de liberdade condicional. Morrerá dentro daquelas paredes. Jessica Johanna Oseguera González, a irmã mais velha, a negra, cumpriu 29 meses de prisão federal por lavagem de dinheiro. Foi posta em liberdade em março de 2022. Rosalinda González Valencia, a mãe, foi presa em 2 ocasiões distintas. Foi posta em liberdade em fevereiro de 2025 após completar sua condenação. Vários tios e operadores próximos da família haviam sido extraditados, julgados ou abatidos ao longo dos anos anteriores. Christian se manteve em pé diante do juiz federal, sabendo que quando completasse sua condenação, teria 50 anos e que a organização que conheceu já não existiria na forma que conheceu quando era seu executivo financeiro de confiança. Laisha não estava naquela sala. Não tinha nenhum motivo para estar naquela sala, porque Laisha não enfrentava nenhuma acusação nos Estados Unidos. Não havia sido incluída no processo contra o Gaucho, apesar de ter compartilhado a residência de Riverside com ele durante o período em que operava na Califórnia, com identidade falsa. Apesar de ter estado presente naquele ambiente durante meses, apesar de ser a filha da pessoa que liderava a organização pela qual seu marido foi condenado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não apresentou acusações contra ela. A DEA não incluiu seu nome em nenhuma lista de pessoas procuradas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, o organismo que sanciona os operadores financeiros do crime organizado, bloqueando seus ativos e proibindo-os de operar dentro do sistema econômico americano, não tem seu nome em nenhum registro público disponível. Sua cafeteria no condado de Riverside também não aparece em nenhuma lista de ativos vinculados à atividade ilícita. 2 irmãs no mesmo condado. A 12 milhas da cafeteria, no shopping de Perris, na cidade de Winchester, também dentro do condado de Riverside, vive Jessica Johanna Oseguera González. A irmã mais velha saiu da penitenciária federal em março de 2022. A forma como escolheu reconstruir sua vida após aqueles 29 meses chamou a atenção de cada vizinho em um raio de várias quadras, de acordo com depoimentos coletados pelo New York Post após a morte do Mencho. Comprou a casa à vista, $590 mil, sem hipoteca, sem financiamento. À vista. O que veio depois foi o que seus vizinhos descreveram como uma reforma fora de qualquer escala esperada para o perfil do bairro. Mármore em todos os pisos da propriedade. Uma piscina construída do zero. Uma área de prática de golfe instalada no jardim traseiro. E o detalhe que nenhum vizinho da zona esqueceu com facilidade. Um guindaste industrial trabalhando na propriedade durante dias, levantando árvores adultas acima do teto da casa para transplantar las no jardim, porque o acesso principal da rua era muito estreito para transportá-las a nível do solo. Um vizinho de 85 anos descreveu ao New York Post sua experiência dos meses posteriores à compra da seguinte forma: desde o início, sentiram que algo inusual estava ocorrendo naquela propriedade, que as obras não cessavam, que o nível de investimento não correspondia com o perfil econômico habitual do bairro, que algo não fechava. Ninguém chamou nenhuma autoridade. As obras terminaram. Jessica vive ali. Vamos parar um momento na imagem completa que aquele dado geográfico oferece. 2 irmãs, 12 milhas de distância entre elas, ambas no mesmo condado californiano, ambas livres. Uma serve horchata e chilaquiles atrás de um balcão em um local com 78 seguidores no Facebook. A outra instalou árvores adultas com guindaste industrial no jardim de uma casa comprada à vista 8 meses após sair da penitenciária federal. Todos os homens de sua família estão mortos
ou cumprindo condenações em penitenciárias de segurança máxima de 2 países. Elas estão no condado de Riverside. Se aquela imagem produz uma sensação de desconforto, é porque a imagem é exata. Não há nenhum elemento de exagero nela. A queda do Menjo e o funeral do Caixão de Ouro. Em 22 de fevereiro de 2026, uma operação militar nas montanhas de Tuxpan, Jalisco, terminou com a vida de Nemesio Oseguera Cervantes. 14 anos, 3 presidentes do México, 7 operações de captura fracassadas, uma recompensa de $15 milhões oferecida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, recursos de inteligência de 2 nações volcados durante mais de uma década sobre um único alvo. Tudo isso havia se mostrado insuficiente. Um helicóptero das Forças Armadas Mexicanas, derrubado em 2015, não o deteve. A extradição de seu filho para os Estados Unidos não o obrigou a cometer o erro que os analistas esperavam. Os arrestos de sua esposa, de seu cunhado, de seus operadores mais próximos, um após outro ao longo dos anos, não o fizeram sair da sombra. Caiu em 22 de fevereiro de 2026, nas montanhas de Tuxpan. O homem mais procurado do hemisfério ocidental durante 14 anos, morto por forças especiais mexicanas, no estado onde havia construído seu império. Laisha soube do que havia ocorrido naquele mesmo dia. Levava semanas sem aparecer em sua cafeteria. Em 2 de março de 2026, no recinto da paz de Zapopan, Jalisco, realizou-se a cerimônia de despedida. Foi um funeral com operativo de segurança governamental de proporções consideráveis no perímetro. Helicópteros sobrevoando a zona. Elementos da Guarda Nacional apostados nos acessos. A morte do homem mais procurado do país não era um evento que o Estado pudesse ignorar logisticamente, nem mesmo em sua forma mais final. O caixão era dourado. Os fotógrafos que conseguiram capturar imagens das posições permitidas pelo operativo registraram algo que os analistas de inteligência processaram em poucas horas. Entre as pessoas presentes na cerimônia, havia uma jovem que os sistemas de reconhecimento facial e os perfis de inteligência ativos identificaram como Laisha Michelle Oseguera González. De acordo com fontes mexicanas citadas por meios de comunicação locais, foi ela quem realizou os trâmites formais para reivindicar os restos de seu pai perante as autoridades mexicanas competentes. Coloquemos aquele dado em seu contexto legal completo. Laisha retornou ao México, um país que mantém um mandado de prisão ativo contra ela por sequestro de pessoal militar da Marinha Armada, desde 2021 e sem interrupção. Cruzou a fronteira com seu passaporte americano por um ponto de entrada regular. Se apresentou perante as autoridades mexicanas para tratar da entrega de um corpo, assistiu ao funeral e saiu. Ninguém a deteve. Há 2 maneiras de ler aquele fato, e nenhuma das 2 resulta tranquilizadora. A primeira leitura é a do cálculo preciso, que Laisha avaliou com exatidão que durante as horas do funeral, com o operativo de segurança governamental focado em conter uma possível resposta violenta dos grupos que haviam operado sob a estrutura do cartel e com a atenção mediática internacional concentrada na morte do líder, nenhuma autoridade iria priorizar a execução de um mandado de prisão por sequestro em meio àquele contexto específico, que conhecia os tempos e as prioridades institucionais melhor que os próprios funcionários que deveriam tê-la detido. A segunda leitura é mais incômoda e carece, por enquanto, de resposta verificável publicamente, que sua capacidade de se deslocar entre os 2 países com um mandado de prisão ativo não é unicamente produto de um cálculo pessoal sofisticado, que há algo mais estrutural operando, conexões ou proteções que ainda não surgiram à superfície pública. Desde 2 de março de 2026, Laisha Oseguera González não foi mais vista na cafeteria do shopping de Perris. O local continua aberto. A estratégia legal, porque os sistemas não a alcançam. Em 2024, um tribunal do estado de Baja Califórnia emitiu uma resolução que passou quase despercebida na cobertura mediática internacional, mas que oferece o retrato mais claro disponível
sobre a estratégia legal que rodeia Laisha Oceguera. A Procuradoria-Geral da República havia mantido sob embargo uma residência na cidade de Tijuana, argumentando que se tratava de um ativo vinculado a operações de lavagem de dinheiro da organização. A propriedade havia sido adquirida entre 1998 e 2009 em nome de membros da família. A defesa respondeu com um argumento técnico e preciso, estruturado em termos que os promotores não conseguiram rebater com a evidência disponível. A propriedade foi comprada durante o período em que Laisha era menor de idade. Sua mãe atuou unicamente como gestora administrativa do imóvel. A Procuradoria não havia apresentado evidência suficiente que demonstrasse que a propriedade foi utilizada diretamente para atividades criminosas, nos termos que o padrão probatório do caso requeria. O juiz deu razão à defesa. A residência foi liberada do embargo. Um segundo processo legal continua ativo sobre outra propriedade em praias de Tijuana, sob o mesmo esquema de embargo e com a mesma estrutura de argumentação defensiva. Aquisição durante a menoridade de Laisha. Gestão materna sem vinculação operativa direta demonstrada. Insuficiência probatória da Procuradoria para estabelecer um nexo direto entre o imóvel e as atividades que a investigação atribui à organização. Isso é um padrão. E o padrão funciona porque descansa sobre uma realidade legal que os sistemas judiciais de ambos os países enfrentam com regularidade ao processar casos de filhos de líderes criminosos. Ser a filha do Mencho não é um delito tipificado em nenhum código penal. Herdar propriedades de uma família submetida à investigação criminal não equivale automaticamente à participação comprovada nas atividades que geraram aqueles ativos. Demonstrar que uma pessoa menor de idade era beneficiária consciente e ativa de um esquema de lavagem de dinheiro exige um padrão probatório que os promotores raramente alcançam quando os registros financeiros diretos apontam exclusivamente para os adultos que assinaram os documentos e executaram as transações. A mesma lógica que manteve seu nome fora dos expedientes durante os primeiros 20 anos de sua vida continua operando agora nos tribunais, com a diferença de que agora é uma jovem adulta com mandado de prisão ativo no México e com total liberdade de movimento nos Estados Unidos. Enquanto o Menchito foi condenado à prisão perpétua, com evidência direta de sua participação operativa, enquanto o Gaucho admitiu perante um tribunal federal ter gerenciado milhões em dinheiro e foi sentenciado a quase 12 anos. Enquanto sua mãe enfrentou 2 arrestos pela administração de 70 empresas de fachada. Laisha aparece nos registros como a menor da família, a que residia na Califórnia, a que assinou uma carta pedindo clemência para sua irmã em 2021, a que abriu uma cafeteria com 78 seguidores no Facebook. Tecnicamente, em termos do que os promotores conseguiram provar até este momento perante um juiz em qualquer um dos 2 países, aquela narrativa não é falsa. E essa é exatamente a razão pela qual continua funcionando. Façamos a contagem final desta história. Rubén Oceguera González. O Menchito, irmão mais velho, herdeiro designado, segundo no comando da organização. Prisão perpétua, mais 30 anos adicionais em ADX Florence, Colorado. A penitenciária desenhada especificamente para apagar a presença operativa dos homens mais perigosos do sistema penitenciário federal dos Estados Unidos. Multa de $6 bilhões, sem possibilidade de liberdade condicional. Morrerá lá dentro. Jessica Johanna Oceguera González, a negra, irmã mais velha. 29 meses de prisão federal por lavagem de dinheiro. Livre desde março de 2022. Vive em Winchester, Califórnia, em uma casa comprada à vista com árvores adultas instaladas com guindaste industrial no jardim. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, o Gaucho, esposo, 11 anos e 8 meses de prisão federal por lavagem de dinheiro para o cartel Jalisco Nova Geração, condenado em 18 de dezembro de 2025. Cumprirá sua condenação no Sistema Penitenciário Federal dos Estados Unidos. Rosalinda González Valencia, a mãe, diretora financeira da organização, presa em 2 ocasiões distintas.
livre desde fevereiro de 2025, após completar sua condenação. Nemésio Oseguera Cervantes, El Mencho, o pai, o líder supremo, o homem que durante 14 anos foi o alvo de maior prioridade das agências de inteligência e segurança do México e dos Estados Unidos. Abatido por forças especiais mexicanas em 22 de fevereiro de 2026, nas montanhas de Tuxpan, Jalisco, Laisha Michelle Oseguera González, 24 anos, sem acusações apresentadas nos Estados Unidos, sem nome em nenhuma lista de pessoas procuradas da DEA, sem sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, com um mandado de prisão ativo no México por sequestro de pessoal militar que está vigente desde 2021 e que não produziu nenhuma detenção porque Laisha vive na Califórnia, onde aquele mandado não se executa automaticamente. Passaporte americano, cafeteria com 78 seguidores no Facebook e desde 22 de fevereiro de 2026, desaparecida. A pergunta que nenhuma agência de inteligência respondeu publicamente é se aquele desaparecimento é o movimento natural de alguém que compreende que seu rosto está agora nas capas dos meios do mundo, ou se é algo mais calculado, mais permanente, mais parecido com o que fez seu marido quando todos o deram por morto e apareceu meses depois em Riverside com outra identidade e uma mansão de 5 quartos. A DEA leva anos construindo casos contra os membros desta família com uma paciência e uma precisão que não se improvisa. O caso contra o Menchito levou anos para chegar a julgamento. O caso contra o Gaucho tomou quase uma década de construção antes de produzir uma prisão. O padrão daquela instituição, demonstrado em múltiplos casos de longo alcance, sugere que os casos que não foram apresentados ainda não são necessariamente casos que não existem. E há um detalhe que os analistas que cobrem esta história apontam com certa insistência. A cafeteria continua aberta, com 78 seguidores no Facebook, com uma placa que diz que a vida é curta e que há que comer uma torta. No mesmo shopping de Perris, entre a lavanderia e a loja de artigos religiosos, no estacionamento onde os carrinhos do supermercado terminam abandonados junto aos separadores de concreto. A cafeteria continua aberta e Laisha não está. O que isso significa exatamente é, por enquanto, a única pergunta desta história que não tem resposta verificável.